Bom, vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje sobre a ciência por trás do descontrole emocional. É uma experiência humana que, vamos ser super sinceros, quase todo mundo já viveu. Aquele momento terrível em que o controle simplesmente desaparece. Em frações de segundo, palavras são disparadas como armas, atitudes irreversíveis são tomadas e a nossa racionalidade parece que evapora no ar, né? O nosso cérebro opera de um jeito muito drástico sob pressão extrema. E desvendar a mecânica exata por trás dessa perda de controle não é só uma curiosidade fascinante, é uma habilidade de sobrevivência para quem vive em sociedade. Porque, olha, não se trata de uma fraqueza nossa, mas sim de um processo mecânico com começo, meio e fim. E aí a gente se depara com a grande questão. O que exatamente causa essa reação explosiva? E, claro, aquele arrependimento imediato que bate no exato milissegundo seguinte. É assustador, para não dizer trágico, observar como anos inteiros dedicados a construir um relacionamento sólido ou uma carreira impecável podem, literalmente, desmoronar por causa de frases ditas antes que a mente consiga formular qualquer pensamento coerente. A resposta para esse mistério enorme não está numa falha de caráter incorrigível, muito menos num problema místico. Tudo, absolutamente tudo, se resume à pura biologia evolutiva. E o mais interessante é que tudo começa de uma forma muito física. Sabe aquele calor subindo pelo pescoço? Pois é, essa é, sem dúvida nenhuma, uma das descrições físicas mais precisas e universais daquele acúmulo visceral de pânico e raiva. Antes mesmo que a boca se abra para falar alguma coisa impulsiva, o nosso corpo já está reagindo brutalmente. É tipo um instinto primitivo. Naquele milissegundo, a frequência cardíaca vai lá nas alturas, o fluxo de sangue é redirecionado das extremidades direto para os grandes músculos e a respiração fica super curta. O corpo está, na verdade, se preparando para o pior cenário possível, emitindo sinais de alerta claríssimos. E é exatamente nesse instante de tensão térmica e física que o nosso cérebro começa a sofrer uma transformação bem radical. Tudo isso que a gente sente no corpo é o sintoma de um fenômeno incrível chamado sequestro amigdalar. Basicamente, é um estado onde o centro de alarme do nosso cérebro assume o controle total, reagindo a uma ameaça e desligando completamente o pensamento racional. A amígdala, nesse caso, não é a da garganta, mas uma estruturazinha em forma de amêndoa lá no meio do cérebro que funciona como o nosso sistema de alarme primitivo. É uma herança direta dos nossos ancestrais, desenhada perfeitamente para nos manter vivos diante de predadores mortais lá na savana. Para garantir um tempo de reação absurdamente rápido daqueles capazes de salvar uma vida, a amígdala evoluiu para ignorar o cérebro racional toda vez que detecta uma ameaça. Compreender isso é um verdadeiro divisor de águas. Aquela perda súbita de controle não é uma questão moral nossa, é um evento de sobrevivência puramente fisiológico. Só que aí vem o grande problema. O descompasso entre a nossa biologia antiga e a nossa vida moderna. O gatilho que dispara esse alarme biológico poderosíssimo raramente é um tigre dentes de sabre hoje em dia, né? Na esmagadora maioria das vezes, a tal da ameaça é só um e-mail passivo-agressivo, uma fechada no trânsito ou uma simples crítica durante uma reunião de trabalho. A tragédia meio cômica da condição humana é que a amígdala não entende a diferença entre uma ameaça real à vida e uma ameaça ao nosso ego. Ela reage a uma pequena correção com a exata mesma fúria química que usaria para fugir de uma fera faminta. Então, uma vez que a ameaça é percebida, seja ela um predador enorme ou só um tom de voz mais atravessado, uma verdadeira batalha interna começa. E falando sério, é uma tomada hostil. Temos dois lados lutando. A amígdala, o nosso centro de alarme, contra o córtex pré-frontal, a nossa parte racional. A amígdala, sendo super ágil e instintiva, age frações de segundo mais rápido e literalmente desliga a concorrência. Com o córtex fora do ar, que é a região responsável por coisas como o pensamento lógico, a empatia e o cálculo de consequências, o nosso raciocínio entra em colapso. A emoção pura, crua e totalmente defensiva assume o controle absoluto. É o apagão total da civilidade. Mas calma lá, porque existe uma saída biológica para retomar o poder de volta. Uma cura incrivelmente simples e eficaz para reverter todo esse sequestro primitivo. 6. Apenas 6 segundos. É literalmente só disso que o cérebro precisa. Pode parecer uma janela de tempo muito curta, quase insignificante, mas no meio daquele caos interno todo, esses breves momentos carregam o peso colossal de evitar desastres interpessoais gigantescos. É a pausa exata, arquitetada pela própria natureza, que o corpo exige para conseguir recalibrar todo o sistema. E como essa citação resume perfeitamente, é o tempo necessário para que a química do estresse se dissipe e a razão volte ao comando. A magia por trás desses 6 segundos está inteiramente ligada ao tempo que o corpo leva para começar a limpar essa química de emergência. Quando o alarme soa lá no início,
todo o nosso organismo é inundado por uma tempestade de hormônios, tipo cortisol e adrenalina. E é exatamente essa enxurrada química que causa aquele calorão no pescoço e a cegueira racional. Porém, se nenhuma ameaça real e física for confirmada logo na sequência, essa tempestade começa a perder força muito rápido. 6 segundos. É o intervalo exato que garante a queda livre desses níveis hormonais absurdos, abrindo espaço necessário para a razão voltar para o banco do motorista. Na prática, recuperar o controle exige que a gente interrompa ativamente o ciclo de ataque. É um processo de 3 passos. O passo 1 costuma ser o mais esquecido, mas é de longe o mais poderoso. Respirar. O ato mecânico de encher os pulmões de ar, sabe? Isso envia um sinal físico direto lá para o cérebro de que não tem nenhum perigo imediato de morte. O passo 2 é contar. Contar até 6 garante que aquela química super densa e reativa diminua no sangue. E, finalmente, o passo 3, recuperar o leme. Só então, com a fumaça hormonal dissipada e o córtex pré-frontal reiniciado, fica possível avaliar a situação de verdade. E o mais importante, a gente passa a responder com clareza em vez de só reagir, causando destruição. O que nos traz a essa pergunta de explodir a cabeça para fechar nossa análise. 6 segundos são suficientes para mudar o curso de uma vida inteira? A biologia diz que sim, com certeza. Compreender a nossa própria mecânica interna dá pra gente uma vantagem absurda no dia a dia. Saber que a linha fininha entre uma frustração boba e um desastre monumental é ditada por um curto processo químico, bom, isso nos permite escolher fazer essa pausa. Nos permite escolher a calma em vez do caos completo. Entender que o cérebro pode sim ser hackeado a nosso favor nos deixa com uma última reflexão. Da próxima vez que aquele calor subir pelo pescoço, o que nós vamos escolher fazer com esses preciosos 6 segundos?